Ok. Ok, gravando. Hoje é dia 1º de novembro de 2020, dia de Todos os Santos, dia do aniversário da minha filha, né? Tá lá em cima, na casa do vô, comemorando. Eu desci aqui para atender vocês. E Parabéns pela dia filha, prof. 16 anos. Tá numa fase difícil, mas tudo bem, faz parte da vida. Então tá, vou compartilhar com vocês o arquivo, né? Ok, tá aqui. Todo mundo tá enxergando, não tá? Sim ou não? Estão enxergando? Ah, ainda não, deixa eu ver. Sim. Então vamos lá. Sim. O exercício é o seguinte, né? Com base nos balanços patrimoniais e na demonstração de resultado dos dois problemas anteriores, calcule os seguintes indicadores, né? Aí vão primeiro os valores. Índice de liquidez corrente, né? Deu 0,49. O que é o índice de liquidez corrente? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Todo mundo chegou a esse valor? Alguma dúvida quanto ao cálculo? Cheguei a Hein? esse valor. Tá. O que significa esse valor, Silvia? Desculpe, passei aqui. O que significa 0,49? É que a cada R$ 1 no curto prazo, em 2009, tinha 0,49 de recebíveis no curto prazo. Ou seja, de E cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, né, a empresa tinha 0,49 centavos de reais, né, para 0,49 centavos disponíveis de recebíveis no curto prazo. Ou seja, em tese, né, a situação da empresa é preocupante, né? Porque uhum, mais de duas vezes, né, mais do que o dobro, ela tem obrigações de curto prazo do que de recebíveis no curto prazo. Entendido? Alguma dúvida quanto a essa questão? Perguntas? Ok, então vamos para a próxima. Índice de liquidez imediata. O que é o índice de liquidez imediata? A diferença entre o índice de liquidez imediata e o índice de liquidez corrente, basicamente, é o estoque, né? Tu retira do ativo circulante o estoque. Por que tu retira do estoque? Porque eu retiro o estoque do índice de liquidez, porque ele não tem tanta liquidez quanto os outros ativos ou os outros recebíveis de curto prazo. E aí a situação da empresa piora mais, né? Para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem apenas 30 centavos de recebíveis no curto prazo, né? Então, a situação da empresa, sob esse ponto de vista, não é uma boa situação. Depois nós temos aqui o índice de caixa, né? O índice de caixa é o caixa dividido pelo passivo circulante. E o que se tem ali? A empresa tem um caixa de 215 e um passivo circulante de 1.725, né? Aí, a cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 12 centavos no caixa. É bom ou ruim? É como eu falei para vocês, o índice de caixa é um índice que mostra, né, a disponibilidade de dinheiro no caixa, mas nem sempre é bom ter muito dinheiro no caixa, né? Porque o dinheiro no caixa significa um dinheiro parado, né? Um dinheiro que não vai render, que não vai gerar crescimento para a empresa, não vai gerar, digamos assim, ganhos para a empresa. Dinheiro no caixa é um dinheiro, deve ser aquele apenas o necessário para as operações cotidianas, para garantir as operações rotineiras da empresa, sem que ela tenha problemas de liquidez. Ok? sim, sobre esse, como é que o senhor colocou a cada R$ 1? A cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, de obrigações, de compromissos que a empresa tem no curto prazo, ela tem 12 centavos no caixa. Tá, ok. Entendido? Sim.
Bom, agora indicadores de gestão de ativos, né, ou de giro, né? Giro de estoque, né, é o CMV, né, o custo da mercadoria vendida, onde o custo da mercadoria vendida tu vai ver no DRE da empresa, né, dividido pelo estoque, né? Então, qual é o custo da mercadoria vendida no DRE dessa empresa? 2.780. E o estoque, 328. Ou seja, a empresa girou em termos de estoque 8,48 vezes, né, o custo da mercadoria vendida. Oi, eu interrompi aqui sem querer? Eu Sim. interrompi? Sim, saiu, professor. Tá, desculpe, eu já vou botar aqui de novo. Eu vou botar aqui de novo. Só um pouquinho. Só um pouquinho, foi sem querer. Voltou? Sim, voltou. Só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Tá um pouco lento hoje. Assim tá tranquilo de ver, professor, também, não tem problema. Tá tranquila? Tá. Uhum. Então, o que é o tal do giro de estoque? Estão enxergando? Sim. O giro de estoque? Para aceitar ela, professor. Significa que a empresa vendeu, né, 8,47 vezes todo o estoque, né? Se isso é bom ou ruim, novamente, pessoal, em tese, quanto maior for este número, mais eficiente é a empresa, né? Agora, vai depender do tipo de empresa, vai depender do tipo de produto que a empresa, digamos assim, produz, né? Ou os produtos, né, que ela produz. Se são produtos mais perecíveis, menos perecíveis, se são produtos que têm rápida obsolescência ou tem uma obsolescência mais lenta, né? Há uma série de questões, de detalhes aí que vão determinar se o indicador, se o índice ele é bom ou ruim, né? Vai depender de uma série de variáveis aí, de condicionantes internas da empresa, o momento que a empresa está quando foi calculado o índice, né? De repente a empresa, por exemplo, está fazendo alterações no seu processo de gestão, alterações na sua estrutura administrativa, e isso afeta alguns índices. Depende do momento em que o mercado se encontra, né? Olha, na pandemia, vários mercados se modificaram completamente, né? E também depende do contexto macro, né? De como a macroeconomia está e como ela interfere nos indicadores da empresa. Ok? Ô, professor, nessa aí eu tenho uma pergunta. Eu interpretei que ao produzir a mercadoria, eu valorizei o estoque em 8,48 vezes. Não sei se é possível interpretar dessa forma. O estoque? Vamos dizer, o estoque sem eu produzir, digamos que a matéria-prima, sem eu colocar o bem ou o serviço que eu faço, ela custava aquele valor. Quando eu manufaturei ela, digamos, ela se tornou 8,48 vezes mais valorizada. Não sei se poderia ser interpretado assim. Vamos pegar aqui os índices de estoque. Vou estar aqui. Tá, então aqui nós temos o medida de gestão de risco de estoque, tá? Então aqui, ó, aqui no livro fala o seguinte, ó. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Vamos dar uma lida nisso aqui, ó. Por exemplo, tá? Em fevereiro de 2008, a General Motors teve um estoque de 153 dias de sua Chevrolet Silverado. Silverado é uma marca do carro da Chevrolet. Mais do que 60 dias normais de estoque. Então, por exemplo,
O livro informa que, no caso de uma empresa de automóveis, né, o normal seria 60 dias o carro parado no estacionamento da empresa. Né? Isso significa que a taxa de vendas da época seriam necessários 153 dias para que a empresa esgotasse o estoque disponível, ou que ela tinha 153 dias de venda desse carro aí, do Silverado, né, da GM, em estoque. Lembrando, né, que o livro salienta que, no caso de uma empresa automobilística, de produção de automóveis, o ideal fosse talvez 60 dias. A GM também teve um estoque de 152 dias do GMC Sierra, que é outro produto, né, dela, e 164 dias no Yukon, que é um terceiro produto. Apesar desses números parecerem muito altos, eles também mostram por que você não deve considerar índice algum isoladamente, tá? A razão para que a GM tivesse um estoque tão grande foi uma greve prevista né, pelo fornecedor, né? Então, isso retardou a construção e, por consequência, alterou todo o processo de produção da GM, fazendo que ocorresse o aumento desse prazo acima do normal, que seria 60 dias. Né? Então, a GM precisa desse excesso de estoque porque não poderia produzir esses carros, né, sem as peças fundamentais fornecidas pela fornecedora American Axle. No final de 2008, né, a GM fechou temporariamente duas indústrias e ficou com 17 mil trabalhadores parados por causa da greve. Ou seja, uma causa externa à empresa gerou esse tipo de mudança, né, nesse índice, uma mudança muito sensível, considerando que, para o caso de uma empresa automobilística, o ideal seria 60 dias. Mas eu ainda não respondi ao Paulo. Continuamos. Talvez faça mais sentido usar o estoque médio para calcular o giro. Assim, o giro do estoque seria 3,3 vezes, né? Ou seja, quantas vezes a empresa consegue girar durante um ano. Nesse caso, a empresa gera 3,3 vezes. Isso vai depender da finalidade do cálculo. Se estivermos interessados no tempo necessário para vender nosso estoque atual, talvez seja melhor usar o número final. Tá? Bom, e aí fala aqui dos números médios, assim por diante. Então, assim, voltando para a questão do exercício, onde é que eu estou aqui? Só um pouquinho. Esse giro de estoque, 8,48 vezes, significa que ela vai girar ao longo de um ano 8,48 vezes. A tua pergunta, Paulo, desculpe, pode repetir? É que eu achei, professor, que ali poderia ser, pelo que o livro fala, não, mas que eu valorizei o estoque ao agregar valor ao meu produto. É isso que eu pensei que poderia ser. Mas como, Paulo? Se tu olha a fórmula aqui, onde é que está a questão da valorização? Agora ali, lendo ali, eu vi que não era isso. Uhum. É simplesmente o quantas vezes tu gira esse estoque, entendeu? Uhum. E isso vai depender, como eu falo, observe o seguinte, para uma empresa automobilística é 60 dias. Para outras empresas, 60 dias pode ser muito. Se eu sou uma empresa, por exemplo, de, sei lá, equipamentos, um produto bem complicado aí, pessoal, me ajudem, sei lá, gerador de... Esses geradores que tem na rua aí de energia elétrica, não tem nos postes? Né? Talvez 60 dias seja muito pouco. Né? Então vai depender muito do produto, do tipo de produto que a empresa atua, para determinar se esse giro é bom ou ruim. No caso dessa empresa, qual é o produto que o livro fala aí, só para ter uma ideia? A Felipe, né? Fala a atividade que ela executa, pessoal, não? É Doces Bárbaros. Doces Bárbaros é o Ricardo que inventou, né? Mas se fosse Doces Bárbaros, se fosse Doces Bárbaros... Pois é, agora. Se fosse Doces Bárbaros, seria uma empresa de, sei lá, com uma confeitaria, vamos supor, tá?
É que uma confeitaria tem uma particularidade, né? São inúmeros tipos de produtos, mas imaginando que ela tenha um único produto como base, né? Sei lá, quindim, vamos supor, pastel de Belém, né? Aí esse giro de estudante. Aí teria que ver o quanto que ele é perecível, se a empresa guarda. Aí, ó, tem outra questão, né? Do custo de estoque, né? Isso é uma questão importante, né? Dependendo do custo de estoque, o giro de estoque tem que ser mais alto, tem que ser maior, né? Melhor dizendo. Né? Se uma empresa tem um custo de estocagem muito alto, ficar muito tempo com esse estoque significa um prejuízo maior, né? Ao contrário de uma situação em que uma empresa que não tem um custo de estocagem muito alto, né? Talvez esse índice ser um pouco maior, um pouco menor, não vai afetar muito as finanças da empresa. Bom, o outro é giro das contas a receber. Como é que tu calcula o giro das contas a receber? É o prazo médio, desculpe, é as vendas dividido por contas a receber. O que tu chega ali? Né, que as vendas, né, o total das vendas, o faturamento da empresa, cobre 13,07 vezes as despesas, né, os compromissos que a empresa tem ao longo do período. Ou seja, a empresa consegue, com as suas vendas, 13, um volume de dinheiro, um volume financeiro, 13,07 vezes superior aos compromissos, às obrigações que ela tem a pagar. E o outro é o prazo médio de recebimento, não é isso? O prazo médio de estocagem? Desculpe, prazo médio de estocagem, né? Prazo médio de estocagem é simplesmente dividir aquele primeiro valor ali, o giro de estoque, pelo número de dias do ano, né? 365 dias dividido pelo giro de estoque, para saber exatamente o número de dias que para eu limpar o meu almoxarifado, para eu limpar o meu departamento de estoque. Nessa empresa, né, se eu quisesse limpar o meu estoque, ou seja, não deixar nenhum produto dentro da sala, dentro do armazém de estoque, essa empresa teria que operar durante 43,06 dias. Né? Seria isso o sentido desse prazo médio de estoques. E, por fim, o prazo médio de recebimento. Né? É mais ou menos o mesmo raciocínio. Tu vai dividir pelo número de dias do ano, 365 dias, dividido pelo giro de contas a receber, que a gente já calculou, né? Que é 13,07. Então, 365 dias dividido por 13,07 vai dar 27,92 dias, ou seja, em 27,92 dias, a empresa paga, né, em 27,92 dias de vendas, a empresa paga todas as suas contas a receber. Era isso ou tem mais coisa, pessoal? Tem mais alguns índices ou era isso que se pedia? Pessoal, Tem mais, prof. Tem mais. quantos índices? Esses aqui? Índice de endividamento total, de endividamento a longo prazo, de cobertura de juros e de cobertura de caixa. Tá, então vamos lá. Índice de endividamento total. Tá ali, deu 54,6. Como é que eu calculo o índice de endividamento total? É simples. Eu pego o ativo total, que é os direitos que a empresa tem, menos o patrimônio líquido total. O que é o patrimônio líquido total? É o passivo mais o passivo, né? Mais o patrimônio líquido, né? Dividido pelo ativo total. Ou seja, a empresa tem um índice de endividamento, seja com capital próprio, ou seja com capital de terceiros, de 54,6%. Tá?
de cada R$ 100 que a empresa tem de direitos de propriedade, né, no seu ativo, ela vai ter R$ 54,60 de obrigações de dívidas, seja de curto ou de longo prazo, com acionistas, que seria a dívida com os acionistas, que seria o capital próprio, ou com terceiros, que seria com fornecedores, com bancos na qual a empresa toma emprestado, entre outras coisas. Depois, o que nós temos ali? Índice de endividamento de longo prazo. A diferença básica aqui é o seguinte, ó, índice de endividamento a longo prazo. Tu vai pegar o passivo não circulante e vai dividir pela soma do não circulante mais o patrimônio líquido, né? E aí tu vai ver ali, vai dar 2.308 dividido por 5.655, 40,8%. Significa o quê? Significa de cada R$ 100 de dívida que a empresa tem, R$ 40,80 é dívida de longo prazo. O restante, obviamente, seria uma dívida de curto prazo. Então, a empresa tem, para cada R$ 100 de dívida, quase R$ 60 de dívida de curto prazo, e o restante, 40,8%, de dívida de longo prazo. Depois ainda nós temos o índice de cobertura de juros, né, que ele pede, é o LAGIR, que tu pega ali o lucro antes de juro e imposto de renda, que nada mais é do que o resultado que a gente obtém no DRE dividido pelo total de despesas financeiras, que são os juros, né? E aí tu calcula o índice de cobertura de juros, ou seja, para cada R$ 1,44 de lucro antes dos juros e imposto de renda, nós temos R$ 1 de despesas financeiras, R$ 1 de compromisso com pagamento de juros. Tá? Então a empresa tem com um índice de cobertura de juros de 1,44 vezes, superior, né, a 1, ou seja, ela tem um lucro maior, né, um lucro antes do juro e imposto de renda, 1,44 vezes, ou 1,44 vezes maior do que o montante de juros a pagar. E, por fim, pede-se o índice de cobertura de caixa. A diferença entre os dois, basicamente, é considerar depreciação. Tá? Por que soma a depreciação aqui em relação ao anterior? Porque a depreciação não representa uma saída de caixa, por isso que tu está somando aqui no numerador. Então fica o lucro antes de juro, imposto de renda, mais a depreciação, dividido por juros. Aí tua situação melhora ainda mais, né? Ou seja, esse índice de cobertura sai de 1,44, né? Pensando em termos de caixa, vai para 2,54 vezes. Ou seja, para cada R$ 2,54 que a empresa tem, depois de todas as operações realizadas, né? E antes dos juros e dos impostos, né? Para cada R$ 2,54 que a empresa tem, ela tem um compromisso de pagar R$ 1 com despesas financeiras, ou ainda, em outras palavras, né, R$ 1 de pagamento de juros. Né? Isso porque a depreciação não representa efetivamente uma saída de caixa da empresa. Encerramos o exercício? Aqui encerrou. Não, na verdade, acho que tem... Bom, já foi explicado aqui, né, o que significa, né? Eu queria que você só falasse novamente essa questão do... essa última aqui, né? Que a cada 2,54 vezes, né? Não sei porque eu coloquei. Seria o seguinte, né? A lógica é o seguinte: a cada R$ 2,54 que tu tem disponíveis, né, de ganho, que tu ganhou na empresa, né, que tu obteve, antes, evidentemente, das despesas financeiras e do pagamento de impostos, tá?
R$1, tu tem R$1 de despesa financeira, tu tem R$1 para pagar juros. Ou seja, esse resultado no DRE, antes do pagamento da despesa financeira e antes do pagamento do imposto, significa 2,54 vezes maior do que o montante de juros a pagar no mesmo período. Era isso? Ô, Silvia? Oi? Desculpa, não consegui. Sim, era isso, sim. Tá. Paulo, quer falar? É que eu achei mais fácil, assim, ó, é que os juros é 2,54 vezes menor que o Lagir mais a depreciação. Acho que assim fica mais... Depende de quem está tendo dificuldade. Eu acho mais fácil ver assim. Pode ser também, tá bom. Tu acha mais fácil. Como eu falei, cada cérebro, cada pessoa processa de uma forma diferente o entendimento, mas também é mais fácil visualizar de repente do que achar isso, de cada R$1, 2, tu tá sobrando entre aspas esses 2,54, né? Vamos ver se a gente acha aqui o Lagir aqui. Para aí, vamos ver uma coisinha. Onde é que tá o exercício? Peraí, tô aqui, eu tô achando aqui. Tá aqui, ó, o lucro antes dos juros e imposto de renda. Essa empresa paga muito, ó, né? Essa Doces Bárbaras ou Companhia Felipe, como queiram, né? Paga muito de juro, ó. O juro compromete muito o lucro líquido dela, né? Entenderam ou não? Só que tem um detalhe nessa história, né? Se a gente olhar aqui no demonstrativo de resultado da empresa, a gente vai ver que esse lucro, o Lagir, né, o lucro antes de juros e imposto, ele é muito reduzido pelo volume de depreciação. A empresa depreciou muito o imobilizado em 2009. Por isso que dá uma diferença muito grande se a gente considerar esses dois índices aqui. Onde é que está? O Lagir dividido por juro vai dar apenas 1,44 vezes. Agora, se a gente conseguir considerar o índice de cobertura de caixa, ou seja, se a gente não considerar a depreciação como uma saída de caixa, melhora muito o resultado da empresa. Embora a empresa tenha uma despesa com financeira bastante elevada. Fala, Paulo, repete teu raciocínio. Quer falar novamente? Não, eu deixo. Era não, isso? Era só isso. Isso aí. Uhum. Porque sim, exatamente isso, porque quase metade do... Né? Que quase metade, na verdade, 56% do Lagir, se fosse fazer, o do Lagir é o juros, né? Ele compromete muito. Do Lagir, 50 e... 56% é para pagar juros. Não sei, aqui, ó, juros, olha aqui, Paulo. 723. Dos dois juntos, né? Não, a Onde depreciação, é que tu tirou? Ali, naquele cálculo que a gente está fazendo, aquele índice lá, corresponde a 56%. Tá, então, só para o pessoal entender o que tu fez. Tu pegou esses 723 que eu estou mostrando aqui, somou com 550, né? Isso. Uhum. Vai dar 1.273. Isso aí seria 100%. 502 seria X. Aí tu chegou a 40 e... Não chega a 40%. É isso? Deixa eu entrar aqui que eu fiz no meu DRE aqui só um momentinho. É 40,08, né, que fica. Né? Então, ficou 1,44. Só que se transformando isso em porcento, é 56, é a diferença, né? Tá, entendi. Tá. Para mim complica, mas claro, a tua cabeça funciona de outro jeito, né? Ou seja, 56% em relação ao total do lucro, né? Isso antes do juro de renda, ou seja, o juro pago corresponde a 56%, é isso? Claro, mas é a mesma coisa que eu fiz aqui. Se tu somar 723 mais 550, vai dar 1.273. 1.273 é 100%. 502,
vai ser 40... Quanto é que tu falaste ali, Paulo? Desculpe. 56%. 502 vai ser 56, vai ser 44. A diferença vai ser 56. É isso aí. Claro. Entendi o teu raciocínio. Pode ser, não tem problema. Se tu entendeu dessa forma, não vejo problema. Eu acho mais fácil, assim. Porque tu pensar que tu, de cada R$1, tu usou, entre aspas, 1,44, na verdade é a mais, né? É a mais, claro. Eu manjei a tua ideia. Claro, para ti, a tua visão é que não, o máximo tem que ser 1, né? Sim, sim. E aí o máximo é 1, o outro tem que ser menor, o outro tem que ser 0,56, é isso, né? Isso aí. Uhum. Não, perfeito. Não, tá. Entendi a tua jogada. Não, sem problema. Raciocínio perfeito, Paulo. É isso aí. Tanto faz, de um jeito ou de outro, entendendo é o que vale, mas... É que ali para mim dá uma travadinha, pô, mas eu tenho R$1 e eu consumo, entre aspas, ou tenho me sobra 1,44 e fica mais difícil de interpretar. Claro. Não, perfeito. Para mim. Entendi. Tranquilo, pode fazer assim que eu vou... Eu não, né? O mundo vai considerar certo. Ok, mais alguma questão? Mais alguma pergunta? São essas as questões do exercício. É isso aí. O que eu queria era que vocês caprichassem, né? Fizessem esse exercício, né? Eu atrasei um pouco a aula justamente para que vocês dessem uma pesquisada, né? Foi com esse objetivo. Bom, tá bem, professor. Obrigada. Para mim também, tá tranquilo. Martim. Obrigado aí pela... Eu que agradeço a atenção de vocês aí. Vocês são os heróis aí num domingo tendo que aguentar o Ricardo. Não é fácil, né? Não é para todos isso. Aí tem que ter muita vontade de vencer, né, Vanessa? Sim, Ricardo, sim, é muita vontade de estar a linda voz em pleno domingo de tarde. Dia do aniversário da filha do professor ainda, né? O professor também se puxa, né? Então tá. Fico aberto para vocês, se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida, né? Essa aula de hoje era só para isso, né? Infelizmente eu não pude dar aula de sexta, porque vocês sabem que sexta-feira era feriado. Eu gostaria muito de ter dado, fiquei em casa, né? Eu fiquei vendo lá um programa, podia estar dando aula para vocês, eu me sentiria melhor, mas, né, tem impedimentos legais, né? E daí a gente então fica para sexta-feira que vem. A nossa prova ficou para que dia, pessoal? Dia 20. Dia 20, 2 semanas. Então. Dia 20. Então nós temos a aula que vem, que é dia 5, né? 6 e 13, eu acho. 13 e depois 20. Então, a aula que vem a gente vai ver os outros índices, o índice de solvência de longo prazo, índice de gestão, né? E aí, na aula seguinte, né, daqui a 2 semanas, a gente faz uma boa revisão para a prova. Tá bem? Tá bem, professor. Tá bem. Muito obrigado. Bom um abraço. Valeu. Um bom resto de feriado para todos. Igualmente. Obrigado.